Bom, vamos continuar a segunda parte sobre o descritor 5, razões trigonométricas no triângulo retângulo, e vamos resolver mais alguns exemplos. Exemplo 2. Determine os valores de x, y, w e z em cada caso. Então temos aqui os casos e vamos começar. Solução da letra A. Eu quero que você observe que a gente tem um ângulo de 30 e tem o cateto adjacente e tem a hipotenusa. Pelaquela relação que eu já mostrei no vídeo passado, quando eu tenho o ângulo cateto adjacente e hipotenusa, eu vou utilizar o cosseno. Então, cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é 16, sobre hipotenusa, que é x. Mas quem é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 16 sobre x. Multiplicando o meio por extremos, eu tenho raiz de 3 sobre x, raiz de 3 que multiplica x, igual a 2 vezes 16, que é 32. Quem está multiplicando passa dividindo, então eu fico com x igual a 32 sobre raiz de 3. Só que eu não posso ter denominador irracional, então eu vou racionalizar, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então eu fico com 32 vezes raiz de 3, que é 32 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, que é 3. Então, meu resultado final é 32 raiz de 3 sobre 3. Solução da letra B. Observe que eu tenho um ângulo, que eu não sei qual é, o ângulo Y. Tenho um cateto oposto, que é 13, e tenho hipotenusa, que é 26. Eu tenho o cateto oposto e hipotenusa, então eu vou usar o seno e vou descobrir qual é o ângulo. Então, olha, seno de y, que eu não sei quem é o ângulo, é igual ao cateto oposto, que é 13, sobre hipotenusa, que é 26. Agora eu vou simplificar 13 sobre 26, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, e o maior número possível. Qual é esse número? O número é 13. Então, se eu dividir 13 por 13, é 1. Se eu dividir 26 por 13, é 2. Então, y é um ângulo. Qual é o ângulo que o seno dele é igual a 1 sobre 2? Se você tiver lembrado, este ângulo é o ângulo de 30 graus. Solução da letra C. Observe que a letra C eu tenho um ângulo de 60, eu tenho o cateto oposto W e eu tenho a hipotenusa 18. Novamente, cateto oposto e hipotenusa, seno. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é W, sobre hipotenusa, que é 18. Mas quanto vale o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a W sobre 18. Multiplicando meio por extremos, 2 vezes W, 2W. 18 vezes raiz de 18 vezes raiz de 3, 18 raiz de 3. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho 18 raiz de 3 dividido por 2, que isso é 9 raiz de 3. Solução da letra D. Eu quero que você observe que a gente tem um ângulo de 45, temos o cateto adjacente 20 e a hipotenusa Z. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar cosseno. Cosseno de 45 é igual a 20 sobre Z. 20 é o cateto adjacente e Z é a hipotenusa. Quanto vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 20 sobre Z. Novamente, meio por extremos. Raiz de 2 vezes Z, isso é igual a Z vezes raiz de 2. E 2 vezes 20, isso é igual a 40. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, meu Z vai ser 40 dividido por raiz de 2. Novamente, denominador irracional, vou racionalizar. Multiplique em cima e embaixo por raiz de 2. 40 vezes raiz de 2, 40 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, isso é raiz de 4, que é 2. Para finalizar, 40 dividido por 2 é 20. Então, o resultado final é 20 raiz de 2. Uma observaçãozinha. Quem não entendeu o procedimento utilizado nas letras A e D, peço que olhe novamente a racionalização de denominador irracional. Esse foi um dos assuntos abordados na primeira parte dessa videoaula. Continuando. Exercício 3. Sesgan Hill. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Aí tem as opções. Primeiramente,
vamos fazer um esboço do que o problema nos diz. Eu tenho uma rampa de 36 metros, eu tenho uma altura que eu não sei qual é, que a pessoa se elevou, que eu vou chamar de x, e eu tenho um ângulo de 30. Então, eu tenho um cateto oposto, eu tenho hipotenusa, então, cateto oposto e hipotenusa, eu usarei o seno. Então, temos que seno de 30 é igual a cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 36. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2. Isso vai ser igual a x sobre 36. Multiplicando meio por extremos novamente. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 36, 36. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, meu x é 36 dividido por 2. O meu x é 18. Eu tenho uma observação, um bizu sobre essa questão. Eu tenho duas frases aqui. Olha. Em um triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre metade da hipotenusa. E a segunda frase diz a mesma coisa da primeira. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30. Ou seja, se eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho um ângulo de 30, esse cateto oposto vai ser metade da hipotenusa. Lógico que a hipotenusa vai ser o dobro do cateto oposto. É a mesma coisa. Então, se eu tivesse notado essa relaçãozinha aqui, eu já teria resolvido a questão, porque eu tenho um ângulo de 30, eu tenho a hipotenusa que é 36, e se meu cateto oposto é metade da hipotenusa, então ele vale 18, foi o que a gente chegou quando a gente fez a conta. Do mesmo jeito, se o cateto oposto é 18, a hipotenusa é seu dobro, 2 vezes 18, 36. Continuando, questão 4. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu uma linha reta de 8.000 metros. Nesta situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Considere seno de 40 igual a 0,64, cosseno de 40 igual a 0,77 e tangente de 40 igual a 0,84. Então, temos a figura, o avião, e formando um ângulo de 40. Ele quer descobrir essa altura, a qual a gente vai chamar de H. E ele já percorreu 8.000 metros. Então, eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Novamente, eu vou usar o seno. Seno de 40 é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre hipotenusa, que é 8.000. Quem é o seno de 40? É 0,64. Isso vai ser igual a H sobre 8.000. Abaixo do 0,64 eu tenho um 1, então meio por extremos. H vezes 1, H. E 0,64 vezes 8.000, 5.120 metros. Quinta e última questão. Um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcula a altura H deste ponto. Está a figura que representa o problema. E ele pede para considerar que seno de 20 é 0,34, cosseno de 20 é 0,93 e tangente de 20 é 0,36. Então, solução. Eu quero que você observe que a gente tem o quê? A gente tem o cateto oposto, que é H, e tem o cateto adjacente, que é 500. Cateto oposto e cateto adjacente, então eu irei usar a tangente. A tangente de quem? Tangente de 20. Tangente de 20 vai ser igual ao cateto oposto, que eu chamei de x, que é o H, sobre cateto adjacente, 500. Mas quem é a tangente de 20 que ele deu? 0,36. Isso vai ser igual a x sobre 500. Novamente, abaixo do 0,36 eu tenho 1, então x vezes 1, x, 0,36 vezes 500, 180 metros. Você tem que ter cuidado para não encerrar a questão agora, porque essa questão ainda não encerrou. Por quê? Porque ele calculou a partir da altura do menino. Então tem 180 metros de morro, só que o menino tem 1,30 metros. Então essa distância ainda está até o solo. Então você tem que contar com ela também. Temos que considerar a altura do menino. Então 180 metros mais 1,30 metros, a altura total do morro é 181,5
30 metros. Bom, agora a gente encerra os exemplos